Então, a base dos processos de aprendizagem. Por que eu coloco isso? Por que eu trouxe esse ponto aqui para a gente bater papo e discutir hoje? Por quê? Por quê, pessoal? A questão que você falou, que você está falando, questão social, né? Que realmente a vida do aluno, o que ele traz do seu aprendizado desde casa para a sala de aula, né? Essa parte social, o contexto dele, está conseguindo. Pessoal, exatamente isso. Fernando Rey, que é, enfim, meu orientador lá no INPE, não sei se algum de vocês conhece, Gonzales Rey e tal. Eu conheço só pelos textos. Só pelos textos, né? A figuraça, pessoal. Eu sei que eu gosto muito do querido. Pessoal, Fernando Rey escreve sobre a subjetividade social e sobre a subjetividade individual. O que ele diz? Que cada um de nós carrega o social na sua individualidade. Opa, como é que é mesmo? Parei aí, volta aí, filho. Vamos lá. Como vocês têm que pegar o social individual? Pessoal, nós não somos apenas aquilo que a gente aparenta ser, não. Vamos lá. Uma questão que está impregnada no nosso social, que a gente começa a caracterizar facilmente. O que é? A linguagem. Eu carrego o Rio Grande do Sul comigo, onde quer que eu vá. Por quê? Porque eu nasci lá, minha cultura é lá, é algo muito forte. Então, a minha base social, o meu aprendizado, ele tem um vínculo, não uma determinação, mas ele tem um vínculo com o social ao qual eu estou situado. Por exemplo, pessoal, a gente vai trabalhar numa escola do Lago Sul, vai ser a mesma coisa que uma escola de Itapuã? Não, não vai. São relações sociais diferentes. E as pessoas que estão imersas nesse social, elas têm individualidades diferentes. Só que se eu não configuro esse social na minha relação pedagógica, é como se escapasse um elo dessa grande engrenagem que é o ensino-aprendizagem. O que esse elo escapa? Pessoal, uma vez eu fui, pessoal, em 1900, há muito tempo atrás, não vou falar a minha idade, muito tempo atrás, fui participar do projeto Rondon. Mal barato, experiência assim, bem interessante. E aí, pessoal, eu fui como psicólogo, educador, aquela história toda e tal. Aí nós, alguém aqui é de Ceará? Alguém aqui é de Ceará? Acredito nisso. Cadastro no sangue, a minha mãe é. Ah, tá bom. Pessoal, nós do CRAT. Só um pouquinho. Alguém conhece o CRAT no Ceará? Pessoal, é muito cedo. Olha, a gente acha que a sequência aqui de Brasília estão se incomodando. Você não sabe o que é, sabe? O sertão, sabe? Nordestino, que é muito seco. E aí eu cheguei todo empolgado e tal, não sei o que, então lá, vamos alfabetização de jovens e adultos, sabe naquela época não era esse nome, hoje o nome é esse. Vamos lá então, vamos lá, pessoal. Só aquela clássica, né? Ivo viu a uva. O que tu tá falando, amigão? Que uva é essa que eu nunca tive na minha vida, não sei o que é uva. E quem é Ivo? Agora, se tu disser quem é Raimundo, aí eu posso começar a entender melhor. Ou seja, pessoal, eu não tenho como fazer um processo de ensino-aprendizagem se eu não entender qual é o contexto, qual é a cultura que eu estou situado. Então, assim, é que nem, pessoal, tinha uma outra colega que ia começar a alfabetizar e tal. Aí, então vamos pegar alguma coisa da realidade dele. Aí pintou uma rã lá e tal. Ó, sapo, S-A-P-O, sapo. As pessoas estavam olhando assim. Aquele ali é isso, que escreve assim, S-A-P-O. Repitam, sapo. O que a turma dizia? Pronto. Ou seja, não é da realidade deles, pessoal. Se eu não começar a perceber essas realidades sociais que transversalizam o sujeito e de alguma forma tem uma capilaridade no processo de ensino-aprendizagem, ele fica deficiente. Por quê, pessoal? Imagina só a gente começar a falar uma língua estranha. O que acontece? Ninguém vai entender nada. Aquilo não faz sentido. É o que o Kant falava da representação imagética de qualquer relação. Por exemplo, se alguém fala alemão aqui? Aqui, ó. Não? Demais. Com frequência. Só sei falar Guten Tag, Guten Deutsch, Morgen, né? Vamos lá, pessoal. Sprechen Sie Deutsch. Ela sabe falar um pouco. Vamos lá, pessoal. Só vou dizer uma frase aqui. Vamos ver se vocês entendem. Deutschland über alles. Acho que ela é demais. Alemanha, Deutschland e Alemanha. Deutschland über alles. Alemão. Deutschland e Alemanha. Povo alemão. Deutschland über alles.
terra alemã, Land. Pessoal, quem falou isso aí foi Hitler. A Alemanha é melhor. Por que vocês não entenderam o que eu falei? Ele faz parte. Ah, porque não faz parte. Se eu falar português, vocês vão entender? Tem certeza? Às vezes. Às vezes. Fica uma dúvida aí às vezes. Pessoal, olha que interessante, olha só. Por favor, desconsiderem a minha voz. Desconsiderem. Apenas prestem atenção na letra de uma música que é um hino lá no Rio Grande do Sul. Eu quero que vocês me digam o que vocês entendem, ok? Combinado? Vamos lá. De vez em quando bota a mão nos copos, não existe China pobre, nem garçom de cara feia. Eu sou de longe, onde chove não goteia. Não tenho nem poncho, nem macho que compadreia. Rebancheio no boteco ali dos trilhos, enquanto no bebedouro mato a sede do tordilho. O sumugiro, o barulho da cordiona, da velha porca rabona, repulsando no salão. Quem nunca falta é o índio curto e grosso, de apelido do pescoço, carrego no que mendão. A minha voz, né? Variedade linguística aí, ó. Vamos lá, pessoal. Vocês entenderam o que eu falei? De vez em quando bota a mão nos copos, não existe China pobre nem garçom de cara feia. O que é isso? China é puta, pessoal. A China é puta pro gaúcho. Eita, sou! Uma vez eu estava em São Paulo. China! Tadinha da Pega China. a caixinha agora da Cristina aí. Oh, meu Deus. Você tem que chamar pelo nome verdadeiro dela. Pessoal, olha que interessante. Chirlene, vem cá. Pessoal, olha que interessante. Uma vez o pessoal de São Paulo desabriu um Telechina, Shangbox, né? No Rio Grande do Sul. Não estudaram a cultura, não perceberam quais eram as relações sociais que são permeadas pela língua, botaram a Telechina. Ah, já era. Agora eu quero uma aluna de 1,80 m com escola. Telechina é teleputa, o pessoal chama puta pra tudo, né? Telechina. Então assim, pessoal, essas questões sociais, quando eu não identifico quais são as possibilidades de acesso que eu tenho para começar a amarrar esse ensino-aprendizagem com a realidade social vivida pela criança, pela comunidade, a tendência é que eu realmente fique falando sozinho. Ah, e que ninguém me entenda. Então por isso que eu coloco ali, pessoal, que as relações sociais são a base, ó, veja bem, são a base. Em nenhum momento eu vou dizer que elas vão determinar ou vão ser tão influenciadoras a ponto da criança só desenvolver determinado meio ou não. Ok? A atmosfera aberta e reflexiva é o ponto de encontro. Por que eu coloquei o ponto de encontro? Por quê? É porque quando você tem uma boa atmosfera na sala de aula, uma boa relação, né, uma boa interação com o seu aluno, você passa de transferidor de conhecimento a mediador, né? Exatamente, Você vai construir junto com o seu aluno. A gente começa a facilitar, pessoal, mas por que para nós muitas vezes é difícil o diálogo com os nossos alunos? Por quê? Por que muitas vezes a gente não consegue trabalhar muito bem? N questões podem aparecer aqui. Uma das que eu penso, pessoal, que realmente também é uma dificuldade minha, é de trabalhar as diferenças. Eu não consegui entender qual é a lógica daquele aluno e por que ele não presta atenção. Por que o celular é mais interessante para ele do que o que eu passo aqui no quadro, na lousa e tal. Por que isso? Pessoal, tem lógicas que a gente não consegue entender muito bem, mas elas existem. E elas estão permeadas de afeto, de subjetividades. E quando eu começo a entender, por meio do processo dialógico, e não mais um monólogo, que muitas vezes a gente tem em sala de aula, eu falo e você tem que repetir, né? Ou seja, a gente fica naquela questão meio da pasteurização pedagógica, é todo mundo igual. Quando eu quebro isso, quando eu começo a dialogar, mas o diálogo, pessoal, não é meramente na fala. Eu vou falar e vou responder, não. É muito além dessa questão lá. Na comunicação existe um emissor e um receptor, o meio tá... Não é isso que eu falo. O diálogo que eu falo, pessoal, é um diálogo investigativo. É tu realmente te interessar pelo aluno e olhar para aquele aluno de uma outra forma. É tu estabelecer um diálogo com as diferenças, os processos de alteridades radicais que de alguma forma, pessoal, configuram uma sala de aula. Cada um de nós aqui é um universo, cada um de nós aqui vai ter as suas experiências, cada um de nós vai dialogar com determinados conteúdos, com determinadas posições ideológicas melhores do que outras. E essa relação que a gente deveria começar a perceber. Esse diálogo que eu falo, pessoal, é muito mais a gente começar a dialogar com a gente mesmo. Vamos lá. Quais são as minhas
teorias favoritas que eu vou trabalhar, que eu vou aplicar. Por que eu gosto de trabalhar mais determinada dinâmica, determinada técnica do que outra? Por que eu prefiro algumas coisas? Quando eu começo a estabelecer esse outro diálogo, pessoal, eu vou começar a fazer os verdadeiros vínculos emocionais. E é aí que a gente aprende. Tem professor de matemática aqui? Já lá. Depois eu posso fazer um teste contigo depois? Posso fazer? Me aguarde, já. Pessoal, eu coloco aqui. Tem mais outra? Não tem não. Maristela. Eu faço com a turma toda. Pessoal, quando eu coloco aqui, entender o outro como verdadeiro outro na relação, o que vocês podem pensar sobre isso? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Pessoal, muitas vezes a gente tem uma tendência, não só com os nossos alunos, mas as relações pessoais, as nossas relações afetivas, a gente muitas vezes comete esse mesmo, digamos assim, padrão. Eu não aceito o outro como verdadeiro outro, não. Eu só vou aceitar o outro a partir do momento que o outro passa a satisfazer as minhas necessidades. O outro deixa de ser o outro. O outro passa a ser um apêndice daquilo que eu acredito que é certo, que é verdadeiro e tudo mais. Muitas vezes a pessoa passa até a agir e a falar até para agradar, né? Deixa de ser a si próprio para falar e e aí a gente deixa de ser sujeito do nosso processo. A gente começa a colocar os nossos afetos todos aonde? Na expectativa do outro. O outro passa a ser o fiel da minha balança emocional. Ou seja, para onde o outro vai, eu vou atrás. Para onde o outro vem, eu vou de novo. Então, essas relações são legais da gente pensar. E assim, pessoal, tem consultório. O consultório é o maior barato casais, né? Chegam assim e tal, geralmente ele fica assim, né? E aí, tinha que vir, né? E a mulher tá e ai, amorzinho, essa questão do doutor, é maior barato, pessoal. Aí o que geralmente, não é regra, mas o que geralmente acontece? A mulher chega assim, mas olha só, eu pensei que ele fosse mudar quando ele casasse. Não muda, pessoal. Esqueçam da mudança do outro. Eu tenho que fazer a mudança em mim. O outro, bom, o outro é o outro. Só que a questão é que nesse processo de ensino-aprendizagem, a diferença não cabe muito para mim. Por quê? Porque eu tenho que ensinar aquilo que eu acho que é importante para a criança aprender. Pessoal, eu acho maior barato Garrincha, naquele livro do Rui Castro, da Estrela Solitária. O Rui Castro conta várias histórias do Garrincha e diz na Copa de 58, quando o Brasil jogava contra a Suécia, não, porque olha só, a gente faz assim, não sei o que, aí o Garrincha entra pela ponta, não sei o que. Aí o Garrincha ficou olhando, tudo bem, mas tipo assim, era o plano perfeito, né? Que nem o Cebolinha com a Mônica, né? Pra pegar o Sansão, isso aqui é o plano perfeito. E aí o Garrincha, mas vem cá, ó, deixa eu entender. Vocês já combinaram com o outro time que eles vão deixar a gente fazer tudo isso? Ou seja, já tá tudo sendo maravilhoso, mas o outro lado lá, eles estão sabendo como é que vai ser, vocês já combinaram com o outro time como é que vai ser. Ou seja, a gente já perguntou para o outro o que o outro quer. Pessoal, e quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa a abrir esse espaço de diálogo, eu começo a perceber um dado muito interessante. É que o outro pode pensar diferente de mim e eu posso aprender pela diferença. Seria empatia, né? É processo de empatia, me colocar no lugar do outro. Pessoal, é tão interessante que quando a gente começa a sair do nosso lugar e ir para o lugar do outro, eu tenho uma tendência a começar a olhar aquele processo de forma mais sistêmica. O que é o processo sistêmico na aprendizagem? Mais ou menos. O que é uma coisa sistêmica, pessoal? As teorias sistêmicas na aprendizagem. As teorias humanistas de Carl Rogers, de Chris, falam muito o quê? Desse processo sistêmico. O que é o processo sistêmico? É como se cada uma das engrenagens fossem... Elas são tão independentes quanto dependentes de outras. Ou seja, vamos lá, a gente aprende sozinho? A gente dá conta de aprender sozinho? Ou as relações que nos constituem enquanto seres biopsicossociais é que nos fazem de fato aprender? Será que se eu não tiver relação eu vou aprender? É difícil. Então essa base sistêmica é que diz que cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem o seu valor, independente da posição que a gente ocupa.
E aqui eu vou contar uma historinha para você, não sei se você já conhece, a historinha do corpo humano. Certa vez, os órgãos do corpo humano começaram a fazer uma enquete para saber qual órgão era o mais importante. O coração pulou na frente, sou eu. Eu sou o órgão mais importante. Ó, os apaixonados tatuam o meu símbolo. Eu sou a grande bomba ejetora. Eu sou o órgão mais importante. Aí o cérebro vem cá, ó, bobão. Tá te achando de conta. Se eu não te estimular, não faz nada. Eu sou o órgão mais importante. Nisso os pulmões entram na conversa. Para aí, cérebro, olha só. Quer bancar, digamos assim, tu acha que tu pensa que é o cabeça aqui da organização, conversa. Mas se tu é um minutinho sem oxigênio, tu já vai a baila, tu não vai dar conta de te regenerar. E nisso, ouvindo toda aquela discussão, quem pede a palavra? O cu pede a palavra, ele é negada, pessoal, veemente é cu, quem tu quer? Tu lá embaixo, não presta pra nada, mas pela tua boca, fica quieto. E continuar a discussão. Aí o cu pensou, não quer saber? Vocês não vão me deixar falar assim, todo para falar menos eu? Tá bom, pá! O cu se fechou, pessoal. E aí começou a constipação, febre, amarelão. Para, vamos morrer todo mundo, pelo amor de Deus. Me deixa o cu falar, pelo amor. Aí o cu começa a falar, ó, seguinte, todos nós, independente da posição que a gente ocupa dentro do sistema, nós temos a máxima importância. Ou seja, pessoal, quando eu começo a entender o outro como um verdadeiro outro, não mais como uma pensa minha necessidade, não mais como algo que se não for meu amigo não brinco mais contigo. Sabe, pessoal, quem é que jogava bola aqui quando era criança? Adorava jogar bola. Geralmente, o dono da bola era o quê? A Júlia? Algumas meninas aí. Pessoal, geralmente o dono da bola era o quê? Era o pereba, era o cara mais ruim, era o perna de pau do time. Ô fulano, mas aí, não esquece a bola não, hein? Jogar, pronto. Aí acontecia, quando o time do cara que é dono da bola começava a perder, catava a bola e ia embora, acabou. Pessoal, essa relação muitas vezes está... Pessoal, essa relação muitas vezes está, digamos assim, estampada na relação de aprendizagem. Se os alunos não fazem aquilo que eu acho certo, não vou ensinar, mas eles ficam puto da cara, a gente não dá conta de trabalhar o quê? Essas relações. Pessoal, o outro não pode ser nunca algo da minha expectativa. Por quê? Pessoal, vamos pensar numa coisa aqui. Pensem não só nesse aprendizagem. Pensem na relação pessoal que vocês tenham. Vamos lá. Expectativas. Se eu coloco a expectativa no outro, uma expectativa desse tamanho, quando o outro não satisfaz, a frustração é do mesmo tamanho. Então a gente tem que começar a recolher as nossas expectativas e aceitar o outro pela diferença, não só pela igualdade. Padronização. Pessoal, esse texto que eu escrevi aqui, acho que é 2010 isso. Olha que bacana, olha falando do meu texto que bacana. Pessoal, o que geralmente a gente tem nessa relação de ensino-aprendizado? Para o aluno aprender como se ele tivesse que se esvaziar do que ele sabe, e agora eu ser iluminado, né? Aluno, você sabe de onde vem a palavra aluno? Do latim, a lumine, aquele que não tem luz, sem luz. Então nós, seres iluminados, nós vamos ensinar os alunos o que é certo, o que é verdade. Cuidado, pessoal, com essas verdades aí. Cuidado, sabe por quê? Me diga uma verdade absoluta, uma verdade universal, aquela que vale para todo mundo do mesmo jeito. O Vasco é vice. Olha, esse argumento é quase que incontestável. Pessoal, fora a igreja. Ô, inveja, santa inveja. Pessoal, fora a igreja. Santa inveja do Vasco. Universal, vamos lá. A morte universal, para os espíritas, é só para o outro lado da vida, a gente não morre. E outra coisa, já passou um segundo, né? Milhões de células suas já morreram, vocês sabem disso. Me diga uma coisa que seja universal, pessoal, que vale igual para todo mundo, vambora. Acordar. Isso, eu também acho, mas às vezes não dá, não tem mais gente para pensar assim. O que mais, pessoal? Me diga uma coisa que seja universal, vambora. Agora não tem. Água universal? Não é. Tomaria água oxigenada? Água pura. Água pura? Onde é que está água pura? Vai da KF? Não. Vamos lá, pessoal, uma coisa que seja universal, me digam.
Não tem, é. Não há, eu acho que não. Existe. Não, existe. tem. Tem sim, Sabe que gente. tem. O Vasco ser vice-campeão. Hum, Pessoal, olha que isso aí tá interessante. batido, já tá Por batido. que a gente tem que ter esses padrões de universalidade para fazer a nossa prática pedagógica, para pensar o mundo? Por quê? É mesmo, o ser humano é universal. O ser humano é universal? Tem certeza? A gente é igual? Não, é universal. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Por que a gente precisa de universalidade? Por que eu tenho que achar um ponto de ancoragem para dizer, vamos lá, fulano está assim porque o pai está se separando da mãe em casa. Por isso que as notas começaram a baixar. Sentimentos. Os sentimentos Quem tem sentimento? são universais. São universais? Será que a gente chama do mesmo jeito? Será Mas o mesmo? amor, Pessoal, nada de assim. o amor é universal. É universal? Ele é único. Ele pode ser incondicional. Pessoal, cada um vai sentir amor pela mãe de um jeito. Olha que interessante. O que a gente pensa, pessoal, quando morre a mãe da gente? Poxa, a pessoa vai ficar deprimida, não é? Tem uma pessoa que eu atendo, que ela participou de um projeto que, na verdade, foi transformado num livro e tal. E o pessoal, todos os exemplos que eu vou dar aqui, as pessoas me autorizaram a falar. Eu sou psicólogo, voto de ética e tudo mais. Eu jamais vou revelar o nome da pessoa. Inclusive, quando as pessoas fazem terapia comigo, participam de uma pesquisa comigo, elas sempre elas colocam o nome fantasia aqui para ir no livro. Não, mas não vou falar nem nome fantasia, só vou contar a história dessa pessoa. Se vocês quiserem, vão comer o livro. E olha só como é que foi. O que a gente pensa? Olha a questão universal aí, ó. Vamos lá. A mãe morre. Qual é a tendência da pessoa? Ficar deprimida. Ele morrer junto, ficar deprimido e tudo mais. Olha que interessante. O que aconteceu com essa pessoa que eu atendo e tal? A mãe morreu, o que aconteceu com ela? Ficou deprimida. Agora, você sabe por que é que ela ficou deprimida? Não ganhou nada, herança. Pessoal, ela estava radiante de felicidade porque a mãe tinha morrido. Como que isso vai ser aceito na sociedade? Não. A culpa que ela tinha por se sentir feliz gerou a depressão. Por que eu digo isso? Porque cada caso, pessoal, só a clínica é fantástica, a sala de aula é fantástica. A gente faz pouca pesquisa dentro da sala de aula. A gente deveria pesquisar mais, porque a gente começa a descobrir cada coisa, assim, que é, digamos assim, ó, é um mundo paralelo que a gente não consegue acessar. Não. Por que eu tenho que generalizar? Por que eu tenho que universalizar? Porque eu vou achar, está explicado, pronto. É como se uma criança que tem algum tipo de deficiência, a partir do momento que eu descubro o diagnóstico, ou o médico, ou o psicólogo, ou qualquer pessoa fecha o diagnóstico daquela criança por uma série de testagens, pronto. Eu só vou clicar em cima dela, pimba, e vai aparecer do lado um hiperlink que vai dizer todas as características que ela tem. Pronto. A partir daí já sei como tratar. Pessoal, a gente pegou esse ranço da medicina, que é muita questão do sintoma, do diagnóstico, e a gente fecha o diagnóstico. Quando eu fecho o diagnóstico, acabou os saberes do outro. Não, fulano não é Kátia, Maria, Paulo, Henrique, não. Fulano é diabético, pronto. A doença toma uma dimensão maior, envolve o sujeito, envolve a pessoa, e não interessa o que vai fazer. Acabou. A pessoa, a criança, ela é deficiente. Pimba. Não tem volta. Qualquer coisa que ela vai fazer, eu vou achar o quê? Alguma ancoragem para dizer, tá aí, ó, tá aí, por quê? Porque é deficiente. Ou seja, eu não consigo sair, quebrar essa cristalização epistemológica que a gente muitas vezes cria. Para quê? Porque daí, se eu tenho um padrão de comportamento, que a gente gosta muito de falar, eu sei exatamente como lidar. Ou seja, pessoal, as diferenças não cabem, a singularidade não cabe, a individualidade não cabe, a tua história de vida não cabe, as subjetividades são banidas disso. E por que a subjetividade foi, digamos assim, totalmente alienada da ciência? Por quê? Porque eu não tenho como tratar, pessoal, todo mundo. Eu dou conta de tratar todo mundo. Vamos lá, o princípio da equidade diz o quê? Tratar os diferentes como iguais. Diferentes. Quem é que é mãe aqui? Eu sou bravo. Vou fazer uma pergunta, já sei a resposta.
Vocês gostam dos filhos de vocês todos iguais, não? Claro! Eu gosto dos meus filhos, amo todos, olha, sem distinção. Primeiro, mentira. A gente Eu sempre vai gosto. gostar mais um de outro. Eu gosto. É fato. Agora, por que eu não assumo isso? Gatinho, Nossa, né? eu não posso, porque eu sou mãe. Mãe, o que é? Mãe é Eugênia, parecendo para ele. nós gostamos, né? A mãe vai ter o amor Só tem incondicional. E aí depois, pessoal, depressão pós-parto acontece porque a gente não consegue romper essa barreira de dizer, eu não quero, estou cansado, então, sabe? É cansativo, é doloroso, a mãe amamentar, então a criança morre, tudo mais. Não, a mãe não pode. Vocês mulheres não podem sentir. É vedado a vocês sentir. Ou seja, pessoal, eu não tenho como sair disso a partir do momento que eu não entendo essas outras possibilidades sobre essa relação. E aí o que acontece? A gente fica só na unidirecionalidade. Eu só vou ver a coisa de um jeito, sobre um prisma. Eu não consigo gerar nada que possa quebrar aquela cristalização. Não, para isso, vamos lá. Vamos ver isso aqui de um outro jeito. Por exemplo, voltar aqui ao exemplo das mães, Luiz. O que acontece? Se eu trato os meus filhos, se eu amo do mesmo jeito, já está um erro aí, que cada um tem uma necessidade. Em casa, por exemplo, minha mãe gosta mais de mim. Eu sou portanto a caçula, eu sou do mesmo mal lá em casa. Os caçulas sempre são. Ele não é, né? É verdade. É verdade. Pessoal, olha que interessante essa brincadeira que a gente faz. Porque eu tenho uma tendência a generalizações efetivas também. Não gosto todos do mesmo jeito. Conversa. E se tu gosta todos do mesmo jeito, desculpa, mas o teu processo de matemática tem que ser revisto. Porque cada um vai precisar de algo diferente. Se tu realmente quer ser essa mãe toda, tu começa a trabalhar a diferença. Por quê, pessoal? Porque daí eu não vou desconsiderar a singularidade. Não. Bem pelo contrário. A subjetividade vai começar a fazer parte desse processo. Pessoal, na ciência, qual foi o grande método que reinou durante, sei lá, 30, 40 anos? Foi o método positivista de Auguste Comte. O que era o método positivista? Vamos lá. Eu vou observar o fenômeno, eu vou testar e experimentar algumas hipóteses, eu vou replicar. Pessoal, o resultado vai ser sempre o mesmo. O positivismo, ele chega na educação, ele chega na psicologia, mas olha só, qual é o nosso objeto de trabalho mesmo? O ser humano, pessoal, o aluno. E o aluno não dá para replicar e o resultado vai ser sempre o mesmo, não. Porque tem uma questão aí que é da subjetividade e da complexidade. O que é a teoria da complexidade que vem nos ensinar? O grande pensador da teoria da complexidade é Edgar Morin. O que ele fala da complexidade? Vamos lá, o que a gente entende por uma coisa complexa? O que é uma coisa? As mulheres são complexas. Não diz isso não. Durante muito tempo, ser humano. Pessoal, durante muito tempo o que a gente fez? A gente vinculou a questão de uma coisa difícil, complicada, ao termo da complexidade. Complexidade não é isso. Complexidade o que é? Lá do latim, complexos, com múltiplas dimensões. O ser humano não tem só uma dimensão que eu vou olhar para ele. Não. O ser humano tem múltiplas dimensões. E aí como que esse modelo cartesiano de pensar o mundo e fazer ciência pode se adaptar dentro da educação e dentro da psicologia? Pessoal, foi forjado, né? Vamos lá, vamos enquadrar. E nesse enquadramento eu tenho generalizações. Pronto. Todo aluno hiperativo faz o quê? Vamos na listinha, faz isso e pronto. Agora eu sei como é que eu vou lidar com ele. Ou seja, lidar com a subjetividade, com a diferença, não me cabe. Me cabe sim o padrão e a homogeneização pedagógica. O que acontece com isso, pessoal? Eu consigo resultado? Eu consigo ter uma relação aberta e reflexiva? Eu consigo? Não. E aí, olha só o que eu escrevi aqui que eu achei bacana para trazer para vocês. Olha só. As propostas educacionais que se configuram como miméticas frente ao conhecimento não só alienam o próprio aluno, como também o professor que se submete a esse monólogo pedagógico. Pessoal, o que o nosso Paulo Freire falava aí, os 4 cantos? A educação não deveria ser bancária, a educação deveria ser libertadora.
Pessoal, como que eu fazer uma educação libertadora se eu estou dentro do modelo positivista que diz que eu tenho que generalizar tudo? O que vale para um vale para todo mundo. A gente Vamos lá. recebe regras, né, imposições, nós temos que seguir. Pronto. Pessoal, por que que, vamos lá, as diretrizes nacionais de educação nunca funcionaram muito bem, sempre podia funcionar? Por que, pessoal? Essa prática da reflexão, né, de ser aberto, né, de ouvir o Exatamente. outro, né? E outra coisa, será que um parâmetro nacional de educação, pessoal, ele vai valer no Ceará como vai valer no Rio Grande do Sul? Não, não vai. Esqueça. É outra cultura, outra realidade. Olha como o social ele vem carreado de uma série de diferenças que eu tenho que pelo menos pensar na hora que eu for fazer uma atividade pedagógica. Isso é importante a questão do PPP, né, da proposta político-pedagógica de cada escola, né? Exatamente. O gestor ter essa preocupação justamente para tentar atender a realidade, né, da escola. E aí que tá, pessoal? O MEC deveria propor macro política e o micro, nós, aí, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa comunidade, de acordo com os vínculos sociais que estabeleçam dentro da comunidade. Só que isso acontece raramente. Mas vamos lá, pessoal. Por onde começar a tarefa de ensino-aprendizagem inclusiva? Por onde que a gente começa, então? Ó, pessoal, veja bem, em nenhum momento aqui eu sou o guru, eu não sou o oráculo, nada disso, tá? Eu só vou apenas trazer uma perspectiva teórica que consegue avançar um pouco mais em relação a essas diferenças, tá bom? Subjetividade na perspectiva histórico-cultural, eu vou apresentar para vocês. Mas por que mesmo? O que é essa teoria? Por que essa perspectiva teórica ela vai nos ajudar a conseguir avançar de alguma forma? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, ela causa uma ruptura do psiquismo humano. O que isso quer dizer? Qual ruptura que eu falo? Uma quebra. Que quebra é essa, pessoal? Ah, o que a gente falava das emoções? Vocês colocaram aqui. As emoções estão aonde? Dentro, né? As emoções estão dentro da gente. Se eu disser para vocês que as emoções não estão dentro, elas estão fora e dentro, elas estão hora dentro, hora fora, elas se metamorfoseiam, conseguem dar outras relações. Quer ver como é que funciona isso, pessoal? O que a gente sempre ouviu falar da razão? A razão geralmente é sinônimo de consciência, não é? Se o fulano tem consciência das coisas, ele vai usar a razão, logo não fará bobagem na vida. Logo não terminará o seu casamento, logo vai se aquietar, vai fazer o que o chefe manda, vai ficar no emprego, né? Essas coisas assim, não é isso? Só durante anos a razão foi o grande balizador da nossa vida, ou das nossas relações. Olha que interessante, pessoal. Tem um caso aqui, uma pessoa que está acho que no meu segundo livro. É muito interessante o caso dela, porque ela também é médica, pneumologista. Pessoal, sabe tudo de pulmão, uma sumidade mundial em transplante, em tratamento. Pergunta para vocês, ela fuma? 2 carteiras de cigarro por dia. Mas como? Ela é médica, ela tem consciência dos males do cigarro. Sim, e daí ela tem consciência. Pessoal, o fato de eu saber não quer dizer necessariamente que eu vá mudar, que eu vá transformar. O que eu vai gerar um processo emocional que vai me desvincular do vício, do cigarro, ou seja lá, qual a emocionalidade geradora de conflito na minha vida, não. O fato de eu ter consciência é apenas uma possibilidade, dentre tantas que eu tenho. Por que desse caso? Eu comecei a estudar esse caso e tudo mais, ela permitiu que eu colocasse no livro. Olha que interessante. Uma pessoa que ela é extremamente pragmática, utilitarista, objetiva. Ela não perde tempo. Todas as coisas, na verdade, tem que ter uma razão. Todas as coisas dela tem que ter um sentido. Ela tem que saber o que está acontecendo. Se ela não souber, ela descarta, bota fora. Relacionamentos afetivos, namorados, na vida dela, pessoal, 3 meses estourando. Não dá conta. Porque ela nunca está errada, ela está sempre certa. Uma pessoa difícil, tecnicamente perfeita. Agora, no aspecto relacional, da dimensão afetiva, muito difícil se relacionar com ela. Vamos lá, quem é que não cobra nada dela, está sempre à disposição?
Cigarro, né? Ela fuma, ela traga, ela volta fora, não quer mais enjoo. Olha só, como é que vocês acham que ela vai ter consciência de alguma coisa se o vínculo afetivo e emocional que o cigarro desenvolve e representa na vida dela tapa o buraco do tamanho do mundo do afeto que ela não tem, que ela não consegue dar? A pessoa vai fumar o resto da vida. Ah, feliz da vida. Olha que interessante como essa questão de consciência, alguma coisa que está dentro está fora, a gente não consegue perceber muito bem. O que o behaviorismo dizia? O behaviorismo dizia que se eu estimular a criança da maneira adequada, ela vai me dar a resposta ou o comportamento desejado por mim. Sabe o que Skinner, que foi, digamos assim, um pai da teoria comportamental ou do behaviorismo radical, sabe o que ele fez na década de 50? Ele lançou projetos nos Estados Unidos, eles iam fazer uma cidade, seriam gênios de lá, porque todos os pais seriam orientados por professores, por psicólogos, por educadores, para estimular as crianças para que elas fossem geniais. Quantos gênios saíram de lá depois de 20 anos desse projeto? Quantos gênios saíram de lá? Nenhum, pessoal. Ah, Nobel da Paz saiu de lá, Nobel de Física, de nada de lá. Por quê, pessoal? Porque essa relação apenas do estímulo e da resposta tem a complexidade do ser humano que envolve. Ou seja, eu posso perfeitamente receber o estímulo de um jeito e transformar ele de outro. Por exemplo, cada um de vocês aqui está sendo estimulado por mim, mas olha só, cada um de vocês vai pegar esse estímulo e vai elaborar subjetivamente um pensamento, assim como outros estímulos vão passar batidos, porque não tem nenhum vínculo afetivo. O que o behaviorismo fez? Ele tirou o afeto, tirou a subjetividade, tirou a cultura e só fez o quê? Colocou o aspecto biologicista do aprendizado. É estímulo, meio e a resposta. Todo estímulo que eu der para o organismo, eu vou conseguir saber, eu vou conseguir dominar a resposta pelo comportamento desejado que eu quero. Pessoal, o que a gente faz na caixa de Skinner? Bota o ratinho lá. O ratinho fica 24 horas sem comer, sem beber, sem nada. Largou o ratinho dentro da caixa de Skinner, mas o bicho fica assim, fica loucão, né? Até que daqui a pouco ele descobre a barra. E ele descobre que se ele pressionar a barra, goteja glicose. Já era. Ele fica Aí tá com a barriga cheia, o que acontece? Ele vai para a barra, aquela caixinha vai dormir. Pronto. Só que nós, pessoal, não somos ratinhos. Ele descobriu que ele pressionando a barra, ou seja, ele estimulando, ele vai ter um comportamento, vai ter a resposta da comida. Só que nós não somos ratinhos. Não, pelo contrário. As pessoas podem nos estimular muitas vezes e aquele estímulo não vale de nada. Porque só o estímulo, pessoal, sem contexto, sem situação, sem afeto, sem emoção, ele passa a ser só um estímulo, nada além. Ele não consegue ter uma raiz mais profunda a ponto de mobilizar o meu psiquismo e eu começar a fazer a diferença. Esse exemplo que eu dei para vocês, dessa médica e tal, pneumologista e tudo mais, a pessoa ela sabe tudo de cigarro, tudo, e não consegue abandonar. Por quê? Porque o afeto envolvido no cigarro é maior que qualquer nível de consciência que ela possa vir a ter. O cigarro está num buraco, ela não quer abandonar o cigarro, não. Sabe por quê? Se ela abandonar o cigarro, ela vai ter que começar a se relacionar de um outro jeito com pessoas. E ela não quer isso. Isso é muito sofrido, cara. Relacionada à afetividade. Totalmente. É o afeto que permeia toda aquela relação. Quando eu coloco aqui, pessoal, como um sistema complexo e não estabelece relações de causa e efeito, por que a subjetividade consegue fazer isso? O que Freud pensou? Freud imaginava o seguinte: primeiro, Freud foi genial, pessoal. Quando Freud descobre o inconsciente, caramba, ele dá um grande boom, assim. Eu acho que ele avança 100 anos na psicologia, na educação e tudo mais. Só que o que Freud começou a perceber? Freud começou a dizer o seguinte: ó, quer saber? Eu vou fazer um processo de hipnose aqui com a Lanusa e eu vou descobrir, no meio do inconsciente dela, qual é a causa dos problemas dela. Pessoal, Freud fez isso e não achou. Aquilo que era um transtorno da personalidade da pessoa já estava pulverizado de um jeito que não se conseguia mais perceber o que era a causa, o que era a consequência.
Ou seja, mas mesmo assim Freud ainda tentou de várias formas estabelecer o quê? Freud, pessoal, pensou um modelo universalista e biologicista do desenvolvimento humano. O que Freud pensou? Toda e qualquer relação que eu tenho, por exemplo, afetiva, homem e mulher, o que eu vou tentar resgatar? Eu vou tentar resgatar minha figura materna, que eu fui castrado pelo complexo de Édipo, castrado obviamente é uma castração simbólica, porque o menino, o que o menino faz? O menino, o objeto de desejo do menino é a mãe. Quando ele se depara com o pai, e o falo do pai é maior que o dele, ele se sente castrado. E a partir daqui o que acontece? Ele vai sublimar aquilo ali de alguma forma e vai se aproximar do pai, porque ele sendo amigo do pai, ele tem o afeto da mãe. Pessoal, Freud pensou isso que aconteceria com todo mundo. Todo mundo vai ter o mesmo mecanismo. Um amigo meu disse que ele está procurando a mãe dele até hoje, por isso que ele casou 4 vezes na vida. Ele não achou a mãe verdadeira dele está casando. Ou seja, pessoal, esse modelo não é um modelo freudiano, por exemplo, não é um modelo que pode ter acesso à complexidade, não, é causa e efeito. Tu tá assim, deixa eu ver, tá com problema de autoridade, já sei, teu pai na infância, descobri. Todos os problemas de autoridade, todas as crianças têm vínculo com o pai. Matou. Eu não tenho mais para onde correr, pessoal. É o pai, é a mãe, é a relação parental. O que Freud dizia em relação às mulheres? Inclusive, hoje, aquela companhia de teatro maravilhosa, uma comédia fantástica, os melhores do mundo, como é que era o nome deles inicial? A culpa é da mãe. A culpa é da mãe, não interessa. Faça a chuva, faça a sol, a culpa é da mãe. Então, pessoal, esse modelo não cai na complexidade. A superação de um conjunto de cisões, pessoal, que foram historicamente construídas. O objetivo fica de um lado, o subjetivo do outro. A cognição fica de um lado, a afeto do outro. O que é social de um lado, lá. A gente divide como? Em mente e cor. Não há uma relação. Não. É tão interessante que muitas vezes pede exame clínico para a pessoa é virar do lado do avesso. E não encontram nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de doença. Mas a pessoa continua enferma. Só isso. Pessoal, nós somos um sistema. Essa dicotomia entre o que é certo e o que é errado, dentro, fora, objetivo e subjetivo, foi só o método cartesiano que fez isso. O que Descartes pensou? Quando ele fez aquela série de frases, eu penso, logo existo. O que ele fez ali? Ele separou penso, logo isso. Se eu penso, então vamos lá. Penso é a filosofia idealista, ou seja, a ideia, o espírito vem antes da matéria. E quando ele começou a pensar que a matéria era algo distinto do espírito, o que ele faz? Ele desacraliza o corpo. A partir disso, a medicina começa a se desenvolver, porque o corpo não é mais um corpo sagrado. Afinal de contas, a mente já foi embora, o espírito estava na mente, a mente morreu, agora a gente pode cortar e começar a estudar o corpo. E essa cisão, essa dicotomia, pessoal, vem até hoje. Isso tem impacto até hoje na educação, na psicologia, na filosofia, qualquer coisa. O que a gente fala, hein? O que o médico vai olhar e vai dizer para você? Peraí, deixa eu ter um diagnóstico, o teu sintoma é esse, a doença é essa. Pronto, matou. Os médicos não vão querer saber da tua afetividade, das tuas emoções, não. Isso aí não cabe a eles, não. Cabe aqui.